Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje o assunto é sobre quilômetro, o assunto que a gente deu na aula passada. Mas hoje a gente vai fazer um relembrar, a gente vai fazer uma revisãozinha do que eu dei aula passada e vamos fazer mais novas atividades. Então, vamos começar? Bom, antes de começar, eu quero que vocês lembrem um pouquinho o que falei na aula passada. Eu falei na aula passada que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Então, se eu tenho 3 quilômetros e for converter para metros, seria 3.000 metros. 4 quilômetros, 4.000 metros. 5 quilômetros, 5.000 metros. 6 quilômetros, 6.000 metros. E assim vai. Por quê? Porque 1 quilômetro é o mesmo que 1000 metros. Depois que a gente fez esse remember, né? Essa relembrança, essa revisãozinha, agora a gente vai começar a nossa atividade. Hoje nossa atividade é no caderno de atividades fininho, tá? Na página 61. Eu já peguei o meu. Vamos começar? Oitavo quesito. Esse aqui, ó. Página 61 do caderno de atividades. Entre as pontes mais conhecidas do Brasil estão a Ponte Rio-Niterói, que fica no Rio de Janeiro e tem 13.290 metros de extensão, e a Ponte Juscelino Kubitschek, que fica em Brasília e tem aproximadamente 1.200 metros de extensão. Ou seja, a Ponte do Rio de Janeiro tem 13.290 e a Ponte de Juscelino Kubitschek em Brasília tem 1.200 metros. Então, o comprimento, a largura, né? A distância da ponte de Juscelino Kubitschek é maior ou menor do que 1 quilômetro? E aí? O que é que vocês acham? Isso mesmo, maior. Por quê? Porque 1 quilômetro são 1000 metros. Então, ó, a ponte de Juscelino Kubitschek tem 1.200, então tem mais que 1 quilômetro. Agora a letra B. Quantos metros a ponte Rio-Niterói mede a mais do que a ponte Juscelino Kubitschek? Para fazer isso, a gente vai ter que fazer uma subtraçãozinha. Como é que a gente vai fazer essa subtração? Para fazer essa subtração, a gente precisa pegar o tamanho da ponte do Rio-Niterói, que é 13.290, menos o tamanho da ponte de Juscelino Kubitschek, que é 1.200. E agora vamos resolver nossa continha. 0 menos 0, 0. 9 menos 0, 9. 2 menos 2, 0. Pontinho, pontinho, pontinho. 3 menos 1, 2. 1 tira nada, 1. Então, ó, a distância é essa aqui. 12.090 metros. Não esqueçam de colocar o M. Então, essa será a resposta da letra B. Agora vamos para o nono quesito. Mariana faz caminhadas em alguns dias da semana. Observe ao lado a distância que ela percorre em cada um desses dias de certa semana. Escreva essas distâncias em metros, organizando-as em ordem crescente e colocando o símbolo maior que entre elas. Vamos começar? Bom, eu já coloquei os dias da semana no quadro. Agora, a gente vai ter que converter eles. Como é que a gente vai fazer? Eles estão, ó, ela quer que a gente passe. Vou explicar de novo a vocês. Escreva esses dias em metros, organizando-os em ordem crescente. Então, tá em quilômetros, a gente vai ter que passar para metros e depois botar em ordem crescente, do maior para o menor. Desculpa, do menor para o maior. É crescente, do menor para o maior. Tá certo? Então, vamos começar. No domingo, ele percorreu 5.000 quilômetros, 5 quilômetros e 80 metros. Desculpa, gente, tô trocando tudo. No domingo, ele percorreu 5 quilômetros e 80 metros. Então, a gente precisa converter esse 5. A gente precisa passar ele para metros. O 80 não precisa, porque o 80 já está em metros. Mas o 5 está em quilômetros. Então, como é que a gente converte? Vai ser 5 vezes 1000. Então, 5
vezes 1000 é igual a 5.000, né? Ok, 5.000. Deixa eu apagar aqui. É igual a 5.000. Mais o 80 fica quanto? 5.080. Então, ó, a gente já tem aqui no domingo 5.080. Agora, na segunda, ele percorreu 7 quilômetros. Então, pra gente converter para metro, vai ser o quê? 7 vezes 1000. Quanto é 7 vezes 1000? 7.000. Então, aqui, ó, na segunda, foram 7.000 metros. Na quarta-feira, ele percorreu 6 quilômetros em 500 metros. Então, ó, a gente tem que converter esses 6 quilômetros. 6 vezes 1000 é igual a 6.000. Mais os 500 que tinha, 6.500 metros. E na sexta, ele percorreu 6.800 metros. Então, 6 vezes 1000, né, que tem que converter, é igual a 6.000, mais 800, 6.800. Então, ó, já convertemos tudo. Na segunda ficou 5.080 metros, na terça 7.000 metros, na quarta 6.500 metros, na quarta, de novo, no domingo 5.080, na segunda 7.000, na quarta 6.500, na sexta 6.800 metros. Agora a gente tem que botar em ordem crescente, do menor para o maior. É o que a gente vai fazer agora. Bom, qual foi o menor número aí? Foi 5.080, não foi? 5.080 é menor que... Qual é o próximo? 6.500. Menor que 6.800. Menor que 7.000. Então, ó, vocês vão botar, além daquela continha, vocês vão botar embaixo isso aqui. Ok? Depois que vocês terminarem essa página, vocês vão para a página 62. Bom, página 62, 10º quesito. O triatlon é uma competição que envolve 3 atividades esportivas diferentes: a natação, o ciclismo e a corrida, nessa ordem sem interrupção. As distâncias percorridas variam de acordo com a modalidade. Veja no quadro abaixo as distâncias percorridas em cada atividade de acordo com algumas modalidades. Modalidade: sprint, longa distância e mixed relay. Em natação, 750 metros, ciclismo, 20 km, corrida, 5 km. Em longa distância, 3 km natação, ciclismo 80 km, corrida 20 km. E mixed relay, natação 300 metros, ciclismo 8 km, corrida 2 km. Eu tô lendo, ó, esse quadrinho aqui. Letra A. Determine a distância percorrida em cada modalidade em quilômetros e em metros, e também somente em metros. A gente vai ter que fazer cada modalidade. Então, vamos começar. Bom, no sprint já tem 750 metros a natação, então a gente não precisa somar a natação, a gente só vai, ó, converter o ciclismo e a corrida. Ciclismo no sprint são 20 quilômetros, então a gente convertendo para metros fica como? Isso mesmo, 20.000 metros. 20.000 metros. E no caso da corrida, no sprint, são 5 quilômetros, então convertendo 5.000 metros. Pronto, a gente já converteu agora tudo em metros. Agora vamos somar todos os metros para ver quanto é que dá. Então, 750 metros mais 20.000 metros mais 5.000 metros. Fica como ao todo? Isso mesmo, fica 25.750 metros. Ou 25 quilômetros e 750 metros. Bem facinho, né, gente? Isso aqui é no sprint. Vou aproximar para vocês poderem ver melhor, para vocês poderem copiar. Vocês vão copiar essa resposta dentro desse quadradinho da letra A. Tem que botar de ladinho, que ainda tem longa distância e ainda tem mixed, tá certo?
Agora, vamos converter, gente, a longa distância. A longa distância, todos estão em quilômetros, então a gente tem que converter todos para metros. Como é que a gente vai fazer? Se é 3 quilômetros, vai ser quantos metros? 3.000 metros, isso mesmo. 3.000 metros. Se são 80 quilômetros, 80.000 metros. Se são 20 quilômetros, 20.000 metros. Então, a gente vai somar tudo isso aqui e vai dar quanto? Vai dar 103 metros. Ou pode ser também quilômetros. Em quilômetros... Eita, desculpa, gente. 103.000 metros. 1.000 metros. Ou 103 quilômetros. Esse aqui é o da longa distância. Aí vocês vão copiar também nesse quadradinho da letra A. Agora, vamos ver como fica o mixed. Bom, gente, o mixed... Bom, gente, no mixed, ele já tá na fase de natação, ele já tem 300 metros, então não precisa converter. A gente só vai converter 8 quilômetros de ciclismo e 2 quilômetros de corrida. Então, se são 8 quilômetros, 8.000 metros. Se são 2 quilômetros, 2.000 metros. Agora, a gente vai somar todos o 300 metros, mais 8.000, mais 2.000. Então, quanto fica? Fica 10.300 metros. Ou 10 quilômetros e 300 metros. Esse é o do mixed. Aí vem a letra B. Qual a diferença em metros entre as distâncias percorridas na modalidade sprint e mixed? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a distância do sprint e vai subtrair pela distância do mixed. Como é que a gente vai fazer isso? Bem simples. Peguei a distância do sprint menos a distância do mixed. E como é que fica aqui? 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 7 menos 4, 3. Ponto, ponto, ponto. 5 menos 5, 0. 2 menos 1, 1. E sobrou essa letra B, tá, gente? Eita. Tá certo. Não, gente, eu troquei. Desculpa. Eu troquei o número. Desculpa, voltando. A gente vai pegar a distância do split e vai diminuir pelo mixed. Sendo que eu já peguei, eu acabei dando a resposta. Vai ser 25 menos 10.300. Desculpa, gente, porque é tanto número aqui que eu acabei trocando. 0 menos 0, 0. 5 menos 0, 5. 7 menos 3, 4. Ponto, ponto, ponto. 5 menos 0, 5. 2 menos 1, 1. Agora, a resposta certa. Essa é a letra B, tá? Letra B. 15.450. Essa será a diferença. Agora, né, terminamos nossa atividade do livro, do caderno de atividade, eu também botei aqui uma tarefinha de que? Isso mesmo, de caderno. Muito bem. Então, vou pegar agora para ler com vocês. Também vou fazer, né, a resposta junto com vocês. Bom, já estou com a minha atividade aqui, tá? A atividade é corrida de animais. Leia e responda. Tem aí vários animais e a velocidade deles, por hora. Beija-flor corre 800... voa, né? 84 km por hora. Mosquito, 7 km por hora. Camelo, 20 km por hora. O lobo, 45 km por hora. Pantera, 114 km por hora. E baleia, 18 km por hora. Então, agora as perguntas. Letra A. Qual dos animais acima é o mais veloz? Qual é a quantidade, o que é a maior quantidade de quilômetros? A pantera. Então, a resposta será da letra A. Da letra A não, né? Da primeira pergunta, pantera. Próxima. Quantos metros por hora corre o camelo? Ele está dizendo aí que o camelo corre 20 km por hora.
Então, ele quer converter esses 20 quilômetros... Deixa eu pegar outro piloto. Ele quer converter esses 20 quilômetros em metros. Então, para converter em metros, é só multiplicar por 1000. Então, 20 quilômetros é a mesma coisa que quê? Que 20.000 metros. Então, a resposta, né, da segunda pergunta será: quantos metros por hora corre o camelo? 20.000 metros por hora. Quem é o mais lento, o beija-flor ou o lobo? Então, vocês vão ver quem tem o menor, né, número. Que animal corre 7.000 metros por hora? 7.000 metros é a mesma coisa que quê? Que 7 quilômetros. Então, quem aí que corre 7 quilômetros? Quantos metros a pantera corre a mais que o lobo? Então, a pantera, gente, ela corre quanto? 114 metros. Mas ela quer 114 quilômetros. Mas ele quer saber em metros. Então, se ela corre 114 quilômetros, ela corre 114.000 metros. E o lobo? O lobo corre 45 quilômetros. Então, ele corre 45.000 metros. Agora, ele quer saber qual é a diferença da pantera para o lobo. A gente vai fazer uma continha de subtração. Isso mesmo. 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 0 menos 0 de novo, 0. Ponto, ponto, ponto. Tenho 4. Tiro 5. Posso? Então, vou pedir emprestado para o 1. 1 vai virar 0, né? E o meu 4 vai virar 15. 15 não, 14. 5 para chegar em 14. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Isso, 9. Tem 9. 0 menos 4. Não posso, né? Vou pedir emprestado para o 1. 1 vai virar 0. E o meu 0 vai virar 10. 4 para chegar em 10, 6. Então, ficou o quê? 69.000. Então, qual é a diferença da pantera para o lobo? Isso mesmo, 69.000. Aí vem a última pergunta. Se o mosquito voa 7 km por hora, quanto ele voará em 3 horas? Fácil, fácil. Sabe o que eu faço? Isso mesmo, uma continha de multiplicação. Se em 1 hora ele corre, né? Ele voa 7 km. Então, em 3 km, como é que eu posso saber? 7 vezes 3. Quanto é 7 vezes 3? Isso mesmo, gente, 21. Então, em 3 horas, ele vai correr 21 quilômetros. Tá vendo? Muito fácil essa tarefa do caderno. E encerramos por aqui nossa aula de matemática. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu achei bem divertido e bem legal. Então, um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de matemática.